Paz seja com todos. No texto de hoje nós vamos falar sobre os discípulos de Jesus. Mateus 14:31 vai dizer assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? O texto a qual nós estamos falando vai falar daquela passagem que Jesus insiste com os discípulos para eles poderem atravessar o mar. E quando os discípulos estão no meio do mar, atravessando o mar, e Jesus não está com eles, a Bíblia vai dizer para nós que veio então uma grande tempestade. E nesta grande tempestade, então, o barco começou a querer afundar, os discípulos se espantaram, ficaram com medo. Mas nesta hora a Bíblia vai explicar para nós que Jesus vem andando sobre as águas. E este texto a qual nós lemos vai falar a respeito de Pedro, porque quando Jesus fala assim, que era ele que estava indo sobre as águas, Pedro então vai dizer: se é o Senhor, manda eu ir ter contigo sobre as águas. E Jesus então vai dizer para Pedro: então vem. Só que quando Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus, Pedro ele vai perder o foco, porque ele começa a ouvir o barulho da tempestade, do vento, das ondas, então ele vai afundar. E neste afundar, Jesus vai e estende a mão até ele. E é por isso que Jesus fala para ele assim: homem de pequena fé, por que você duvidou? E por que muitas das vezes nós não vivemos os nossos milagres e achamos que os milagres não vão acontecer? E aí vem a dúvida em nosso coração. Porque ao invés de nós permanecermos com foco, olhando para Jesus, nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as adversidades, nós olhamos para as circunstâncias, nós paramos de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e começamos a olhar para a doença, para a dívida, para o vício, para tudo aquilo que quer nos afastar para longe do Senhor. E aí, neste momento, quando Pedro vai olhar para os lados, vai ver as ondas, vai ver o vento, a Bíblia vai dizer que ele vai afundar. Mas mesmo assim, Jesus vai lá e socorre Pedro. Talvez você esteja passando por um momento que você esteja afundando, ou até mesmo você possa dizer: eu já afundei. Mas neste momento, Jesus está com as mãos estendidas para você, para te trazer de novo para cima. Mas Ele fala para nós: não duvide, tenha fé, acredite e creia no milagre. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.